Irmãos, vamos dar continuidade a Efésios. Fé em Deus, a gente termina hoje. Na última lição a gente viu até o verso 13. Hoje, se Deus assim nos permitir, vamos ver do 14 ao 20. Só que, já que é a última lição, né? A gente vai começar do versículo 10 para contextualizar o assunto e vamos até o verso 24, que é o último verso do capítulo 6. E hoje, se assim Deus nos permitir, iremos terminar a carta aos Efésios. Uma carta muito boa, né? Aprendi bastante. Creio que os irmãos também tiveram a oportunidade de conhecer mais da palavra. Uma carta muito edificante para a gente enquanto igreja. Glória a Deus pelo irmão Paulo ter sido preso, né? E ter tido a oportunidade de escrever essa carta para que a gente pudesse desfrutar do conhecimento que ela nos traz. Pronto, irmãos. Então, por mais que a exposição, o foco aqui da exposição vai ser do versículo 14 ao versículo 20, ainda assim, a gente vai começar aí do versículo 10 ao 24. Então, eu vou ler primeiro o primeiro versículo e, como de costume, um irmão lê o outro. Podemos fazer assim? Pronto. O texto, Efésios, capítulo 6, verso 14 ao verso 20, que diz o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Vista-se como toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito, tudo ficar firme. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me fazer. Ora, para que nós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, nos informará de tudo. Eu o envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console o vosso coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade. Te agradeço por essa palavra, que ela possa, de fato, encher nosso coração, que a gente possa compreender mais de Ti, que a gente possa, de fato, vestir a armadura de Deus para ficar firmes nessa batalha contra o demônio. Que, de fato, a fé, a justiça, a verdade, o Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos capacitar de tudo isso, para que possamos, de fato, combater um bom combate e nos manter firmes. Que a mensagem de hoje seja compreendida por todos os irmãos, que o Senhor possa iluminar nossa mente, para que a gente possa compreendê-la, que o Senhor possa estar na nossa mente, nas nossas decisões, na nossa vontade, que aquilo que a gente venha a fazer que seja motivado pela fé e pela crença em Ti.
Te agradeço, meu Deus, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos também que ficaram em casa, que o Senhor, pela obra redentora que o Senhor fez nas nossas vidas, por ter nos regenerado, por ter nos dado vida, e que a partir de hoje o Senhor possa cada vez mais colocar na nossa consciência de que devemos nos apossar dessas verdades e fazer dela parte prática da nossa vida. Que a gente possa cada vez mais dar testemunho da fé que temos em Ti e honrar o Teu nome e glorificá-lo onde formos. Te agradeço por ter nos guardado, ter nos ajudado nesse momento de crise, nesse momento de aflição. Que a nossa força de fato seja o Senhor. Não só te agradeço por nós, mas também por outros irmãos que estão aí afora pregando a sua mensagem e sendo fiel à sua palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e te entrego essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a introdução hoje vai ser um pouco longa, mas fé em Deus a gente vai compreender por inteiro a mensagem que se tem para hoje. Irmãos, Paulo aqui, ele está terminando a carta aos Efésios. Já faz um tempo que a gente vinha conversando, né, sobre essa carta, acho que já faz bem mais que um ano, e aqui a gente está chegando na conclusão dela. Essa carta, ela também era uma carta circular, ela não era direcionada unicamente para Efésios, mas também para outras igrejas da Ásia. E é interessante porque ela trata do nosso privilégio em Cristo Jesus, o privilégio de ser salvo por Ele, ser alcançado pela graça de Deus, e também fala dos deveres que a gente tem para com o Senhor, para com Deus. Justamente por ter sido alcançado por essa graça, a gente tem que se comportar de determinada maneira. E aí a carta ela traz tanto esse privilégio como os deveres que temos enquanto cristão. E a motivação de Paulo ter escrito a carta é justamente porque os irmãos estavam preocupados. Paulo estava preso em Roma, e aí eles ficavam se perguntando por que Paulo, um homem santo, né, estava preso. E também se perguntava, considerando que Paulo ele é um crente, um apóstolo que levava a mensagem, inclusive o pai espiritual aqui dos irmãos de Efésios é o próprio Paulo. Ele era o fundador da igreja naquela região. E aí os irmãos ficavam se perguntando, se tem tanto trabalho para se fazer na obra, por que Deus está mantendo Paulo preso, né? Por que isso está acontecendo? E aí o irmão Paulo ele escreve a carta justamente para explicar isso, para mostrar que o plano final de Deus, no plano final de Deus constava justamente isso, ele ser preso e que dessa forma Deus seria glorificado. E aí a gente vê que a prisão de Paulo, ela não é motivo de vergonha para os irmãos de Efésios, muito pelo contrário, é motivo de glória, porque Paulo, ele foi preso justamente porque ele estava pregando o Evangelho. Jesus Cristo, né, veio tanto para judeu quanto para gentil, e Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele foi preso por estar pregando essa palavra aos gentios. E aí, não é motivo de tristeza, mas justamente motivo de glória, porque o servo do Senhor foi preso por estar fazendo a obra do Senhor. Então, Paulo, o que é que ele fez? Ele anunciou o Evangelho, as boas novas de que Cristo veio, pagou o preço pelo pecado de pessoas tanto gentias Paulo ele foi preso justamente por conta disso, por pregar o Evangelho, a mensagem da cruz. Ele pregou que Cristo ele veio para os gentios, para os judeus, Cristo veio para o mundo e Cristo é o Salvador de todas as nações. Então, quando ele traz essa mensagem, né, os judeus que tinham as promessas ali restritas só para eles, o que é que os judeus fazem? Eles ficam com inveja, acusam Paulo, e aí Paulo é levado a cativeiro em Roma. Mas aí o irmão, ele escreve essa carta justamente para mostrar que ele, enquanto servo, foi preso por servir a Deus e ainda assim estava servindo a Deus na prisão, né? A gente vê que essa carta ela foi escrita enquanto ele estava em cativeiro e ela nos edifica até nos dias de hoje. Então, é uma carta que, graças a Deus, contribuiu bastante na história aí para o crescimento da igreja.
Irmãos, na primeira parte da carta, o que é que Paulo vai fazer? Ele vai trazer essa parte mais teórica, e aí ele vai falar de como Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para si. E esse povo, né, foi por quem Jesus Cristo veio, morreu, deu seu sangue, e essas pessoas, a qual Jesus morreu, por quem Jesus morreu, foram chamados pelo Espírito Santo, através da palavra, né? Ele traz toda essa explicação. Em seguida, ele ora por esse povo, ali no capítulo 1. Já no capítulo 2, ele vai falar de como Deus uniu tanto o judeu quanto o gentio como um único povo. Outrora, o povo da promessa eram os judeus, agora os gentios são incluídos nessas promessas. E aí, como é que isso acontece? Né? Isso acontece por meio do Evangelho, por meio das boas novas. A graça de Deus, ela chama pecadores dentre todos os povos e os constitui em um novo homem, em uma entidade que é a igreja. Então, o corpo de Deus, né, a igreja de Deus, ela é formada justamente por pessoas de todas as nações, independente de raça, de cor, de etnia. Todos alcançam a glória de Deus, a mensagem de Deus, a salvação, na verdade, justamente pela mensagem da cruz, pela mensagem de Jesus Cristo. No capítulo 3, ele vai falar do seu papel nisso, Paulo, né? Ele vai falar que Deus chamou e o fez pregador destas verdades. Esse ministério que estava oculto, mas agora foi revelado, e agora também os gentios fazem parte como os judeus dessa nova entidade que é a igreja. E aí, por fim, né, ele ora mais uma vez pelos irmãos. A partir do capítulo 4, aí ele começa a trazer essa questão mais prática. Vai explicar os deveres que temos enquanto cristãos. Ele vai mostrar quais são os deveres desse povo que Deus chama, abençoa, perdoa e recebe como filhos. Ele fala da necessidade de mantermos a unidade, fala também da necessidade de usarmos os dons espirituais, não para si próprio, mas para a edificação da igreja. Fala da necessidade de vivermos uma vida santa, né, aqui na terra. E aí a nossa vida santa, ela vai ser justamente em oposição às pessoas que não conhecem a Deus. Justamente por conhecer a Deus, a gente vai ter uma postura diferente, vamos ter uma vida, uma forma de viver diferente. E aí, né, a partir do capítulo do versículo 17 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 21, ele vai começar a falar dos deveres do casal, marido e mulher, vai falar dos deveres dos pais e dos filhos, dos patrões e também dos empregados. Ele vai falar que a gente deve exercer nossas funções como uma expressão da nossa vida no Espírito. Devemos exercer nossa função com santidade, a ótica daquilo que a gente crê, a ótica daquilo que a gente acredita. E aí ele termina a carta, né, quando começa ali no versículo 10, que a gente viu na última lição. No versículo 10 do capítulo 6, o que é que ele vai falar? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aí ele começa a finalizar a carta nessa parte aí do capítulo 6. Então ele fala, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e tomem toda a armadura de Deus. Porque vocês encontrarão dificuldades em viver essa vida santa, pois nossos inimigos não são carne nem osso. Então, justamente por a gente passar por dificuldades, sabemos, né, que a vida do crente não é uma vida fácil, a gente está em oposição ao mundo, então é justamente por ter que enfrentar essas dificuldades, ter que enfrentar Satanás e seus anjos, que a gente deve se revestir da armadura de Deus. Devemos ficar cheios da armadura de Deus. Então, a gente não luta contra carne nem contra espírito, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes espirituais da maldade. O verdadeiro inimigo do crente são os demônios sob a liderança de Satanás. Satanás, que é o diabo, o adversário, o acusador, que se levanta contra a igreja para impedir os planos de Deus aqui nesse mundo. E o nosso conflito é um conflito de natureza espiritual. A gente pode pensar que o nosso conflito é o desemprego, um mau amor, um ferimento, alguma coisa do gênero, mas não. O nosso conflito é um conflito espiritual.
E aí, como um soldado, em meio à batalha, né? Assim como um soldado veste a armadura, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Então, devemos ter essa consciência. Essa é a ilustração que o irmão Paulo traz para nós. E é através dessa armadura que a gente vai poder enfrentar inimigos que são mais poderosos que nós, que são os demônios. Mas aí a gente vai na força do poder de Deus. Ninguém maior que Deus, né? Amém. Maior que está com nós do que o que está no mundo. Irmãos, hoje vamos ver em termos práticos como é vestir a armadura de Deus. E aí a gente vai iniciar, né, na parte final aí do verso 11, onde Paulo ele nos orienta. Fiquem firmes contra as ciladas do diabo. E aí quando ele manda a gente ficar firme, o que é que a gente percebe? A gente percebe que essa batalha ela não é uma batalha de ataque. A gente não vai atrás do diabo, né? Ele manda a gente ficar firmes. Então é uma batalha mais de defesa. Devemos ficar firmes. Essa batalha de defesa, o crente, como a gente já viu, ele está em um território que já foi conquistado. Jesus Cristo ele já conquistou o território. A gente está nesse território, devemos ficar firmes nele. E aí o inimigo que vem, né, a gente tem que repelir o inimigo, e o inimigo vem com a intenção de reconquistar o território. Satanás vem com essa intenção. E aí, ao contrário dos incentivos do movimento batalha espiritual, né, que a gente chegou a ver, esse movimento ele manda os crentes ir à luta, né? Manda os crentes ir caçar os demônios. Já a Bíblia, quando ela vai falar da batalha espiritual, ela não fala para a gente ir caçar demônios, não fala para a gente descobrir o nome deles ou expulsá-los. O que ela manda, é claro que a gente vai expulsar, né, se aparecer, mas o que ela manda é justamente ficar firme. Ela traz uma questão assim mais de defesa. Por exemplo, né, quando fala lá do leão que está rugindo, procurando a quem possa tragar, ele não fala que a gente tem que ir para cima do leão. Quem está querendo vir é o leão. A gente tem que ficar firmes. E por quê? Porque o que é necessário fazer, né? Então, se a gente tem que ficar firme e tal, o que é necessário fazer, irmãos, já foi feito. Não foi nós que travamos a batalha e vencemos o inimigo. Quem travou essa batalha foi Cristo. E ele já venceu essa batalha. O inimigo ele já foi derrotado. Jesus ele já venceu o diabo. Não foi eu ou você, mas Cristo que o venceu e conquistou o território, a qual faz morada hoje. Cristo na cruz do Calvário venceu o inimigo. Nós, portanto, devemos apenas nos manter firmes. Essa é a ordem. Cristo ele amarrou o diabo há 2000 anos atrás, a ponto de que ele não pode impedir o avanço da igreja no mundo. Ele não pode enganar as nações como ele fazia no período do Antigo Testamento. Agora, o Evangelho ele vai para todo mundo, porque Cristo na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente. A nossa posição, irmãos, é uma posição de vitória. Já vencemos em Cristo Jesus. Já temos a vitória. O diabo, ele é o inimigo que já foi vencido. E aí o que é que ele vem fazer? Ele vem atrás dos cristãos, tentar causar a maior quantidade de destruição que ele pode. Mas é o inimigo que já foi vencido. Ele não tem mais o que fazer. Ele vai tentar causar a destruição, né? Vai conseguir em alguns momentos, mas o que a gente tem que fazer é ficar firme contra o demônio. A vitória já é da igreja de Deus. E aí, os recursos que ele vai utilizar, a gente já viu alguns, né? Ele vai usar as ciladas, a gente viu as ciladas do diabo. E no verso 16, o irmão Paulo ele vai falar dos dardos inflamados do maligno. E aí, não só isso, né? Como outras ações do inimigo vão vir, através de muitos outros recursos da sua mente doentia.
Satanás tenta de toda forma enredar os cristãos, desviar a igreja da verdade e levá-la cada vez mais para longe de Deus, para fazer o maior dano possível. Mas a sua derrota final já foi selada. Os textos que a gente viu também lançam luz sobre batalha espiritual, que não é uma batalha para nos livrar do desemprego, da doença, do desamor, como se muito é falado. Irmão, o diabo ele não está interessado em seu corpo, ele está interessado em sua alma. Se ele quiser te deixar saudável, bonito e rico, ele o fará, desde que com isso ele faça você acreditar na mentira e no erro. A luta do diabo, irmãos, é pela mente. Ele quer corromper a verdade de Deus. E se ele conseguir fazer isso, ele ganha. Lembrem, a maior arma do diabo é a mentira. Certo? A maior arma do diabo é o erro religioso. Então o que é que ele vai tentar? Vai tentar enredar. Vai tentar confundir a mente. E aí o que a gente tem que fazer é justamente nos encher da verdade para que a mentira não tenha espaço em nossa mente. Aqueles que são de Deus, né, são salvos e não se desviam. Mas aqueles que são joio, a esses vão se deixar levar pelas ciladas do diabo. A Bíblia, irmãos, nos adverte, enquanto igreja, sobre os falsos profetas. E ela fala mais de falso profeta do que do demônio. Fala mais de falso profeta do que mesmo do diabo e seus demônios. E aí, para a gente ver isso, só basta ler o Novo Testamento. Lá, boa parte das cartas são escritas justamente para combater heresias, né? E tem visto isso nas exposições dos irmãos. E o motivo é porque o erro religioso, ele não irá prejudicar o seu corpo, mas ele pode lançar sua alma no inferno. Essas são as setas do inimigo. No caminho, se ele puder colocar uma doença em você, ele vai colocar. Mas lembre-se, o alvo do diabo é a sua mente. Então, irmãos, para que a gente fique firmes, a gente precisamos nos revestir da armadura de Deus. E aí é o que a gente vai ver aí no verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. É interessante porque Paulo aqui ele coloca como uma condição. Ele fala, estais, pois, firmes. E aí como, né? Ele explica, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então ele manda ficar firme e explica como, né? O que ele traz é o seguinte, devemos ficar firmes. Para isso, devemos nos vestir da armadura de Deus. Aqui ele começa, né, dizendo peças da armadura, mas no final é isso. A gente fica firme, se vestindo da armadura de Deus. Irmãos, essa é a única maneira de ficar firmes. Não há outra maneira. A única maneira de ficar firme é vestir a armadura de Deus. Então a próxima pergunta qual é? A próxima pergunta é, o que significa essa armadura? O que é a armadura de Deus? E o que significa tomar a armadura de Deus? Qual é a ação que eu devo ter que signifique tomar a armadura de Deus? O que é a armadura e como eu visto ela? Amados, tem duas interpretações sobre o que é a armadura de Deus. Alguns dizem que a armadura de Deus são as qualidades éticas que a gente deve abraçar para não ser enredado por Satanás. Por exemplo, quando fala aí, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nesse caso, né? Nessa interpretação que diz que são qualidades éticas, se for assim, quando fala aqui,
O que ele está dizendo é, se você sempre falar a verdade, o diabo não terá do que te acusar, né? Segundo essa interpretação. Então, devemos sempre falar a verdade. E por que ele não terá como acusar? Porque ele é o pai das mentiras. Se ele for diante de uma pessoa que só fala a verdade, ele não acusa, não tem do que falar, né? E outro exemplo, né? Vestindo-vos da couraça da justiça. Nesse caso, segundo essa interpretação, você deve tratar todos com equidade e dar a cada um o que é direito. Ser justo com as pessoas. E se você for uma pessoa justa, você estará protegido contra Satanás. Essa é a primeira interpretação, né? É aquela que diz que a armadura de Deus são qualidades éticas que devemos nos apegar para não ser enredado pelo diabo. A segunda linha de interpretação diz que essas qualidades que estão descritas aqui não são virtude nossas, não são qualidades éticas, mas é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Faz mais sentido, né? A ponto de que alguns intérpretes dizem que a armadura de Deus, ela é o próprio Cristo. Então, nesse caso, quando Paulo manda o crente vestir a armadura de Deus, o que ele está mandando é o crente se revestir de Cristo, se revestir do próprio Senhor Jesus. E aí, ao falar isso, né, só se revestindo de Cristo que você pode combater o diabo. No verso 10 a gente vai ver, né, a chave para a interpretação mais correta, que na minha opinião também é essa segunda interpretação. E é a que a gente vai trabalhar aqui os próximos textos. O verso 10 diz o quê? Diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o que é que ele fala, né? Ele manda nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Ele manda nos fortalecer do poder de Cristo. E aí no verso 11, o que é que ele diz? No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que é que a gente tem aqui? A gente tem um paralelo. Primeiro ele manda se revestir do poder de Deus, né? A força do seu poder. E depois ele manda nos revestir da armadura de Deus. Ele fala, né? Revistam-se da armadura de Deus. E creio que o que ele está tratando aqui é justamente isso, que se revestir da armadura de Deus é você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque ele traz tudo junto. Se fortalecer na força do Senhor se fortalecer no Senhor e na força do seu poder é equivalente a se revestir da armadura de Deus. Logo, a armadura de Deus é Cristo e tudo aquilo que ele conquistou para nós. Então, a armadura de Deus é o poder que vem de Cristo, que vem dele. Quando ele manda nos vestir da verdade, irmãos, não pense na verdade enquanto oposição da mentira, mas pense na verdade como o próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente fala aqui da verdade, o que é que devemos pensar? Devemos pensar na pessoa de Jesus, a verdade final de Deus, aquela que Deus mandou para que pudesse libertar todo aquele que crê nele. Irmãos, só essa verdade, só a verdade de Cristo é quem salva. Uma verdade em informação, né? Alguém falando uma verdade, isso não salva. É claro que é benéfico, né? É uma ética, é uma ação ética falar a verdade. Mas o que salva é a verdade de Cristo, é o Evangelho e o seu poder. Só essa verdade é quem vai poder lhe dar força para enfrentar Satanás. Vamos ver outras peças da armadura nesta perspectiva, de que a armadura ela é o próprio Senhor Jesus. E em outra definição, a armadura de Deus é o próprio Evangelho. A gente vê que Cristo ele é o verbo que se fez carne, e o Evangelho ele fala de Cristo. Então, aqui a gente respondeu a primeira pergunta, né? O que é a armadura?
A resposta é o próprio Senhor Jesus, o próprio Evangelho. Essa é a armadura de Deus. E aí, como é que a gente toma a armadura? Segunda pergunta. Irmãos, se a armadura ela for qualidades éticas, como justiça, verdade, a gente vai ter que desenvolver diariamente essas qualidades. Mas se a armadura ela é o próprio Cristo, então a gente já tem. A gente já possui a armadura de Deus. Porque Cristo já morreu por nós. Ele já se entregou na cruz por nós. Ele já nos lavou com seu sangue. Já temos ele. Quando ele diz, se cinjam com a verdade, se você é crente, você já tem a verdade. Porque você já creu na verdade. Amém? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se apoderar. Todo dia se apoderar da verdade. Todo dia ler a verdade, orar, buscá-la em oração e em labuta. Já foi nos dado. Temos apenas que considerar aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Devemos considerar isso diariamente. E aí, usando uma linguagem evangélica moderna, né? Você deve se apossar pela fé daquilo que já é seu em Cristo Jesus. Devemos nos apossar das verdades que recebemos em Cristo Jesus. E aí o irmão Paulo possivelmente se inspirou em Isaías, né? Porque lá em Isaías 52, versículo 7, ele fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho e que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Em Isaías 59, versículo 17, fala que Deus tomou o capacete da salvação, a couraça da justiça e se vestiu de santidade. Então, quando o irmão Paulo traz aqui, né, essa alusão à armadura, ao soldado, possivelmente ele está inspirado ali em Isaías, ou até em sua própria experiência, né, ele era preso, né, tinha um guarda ali, um soldado, à espreita, vigiando. O que ele acrescenta aqui, né, que não está lá em Isaías, é apenas o escudo e a espada. Mas os demais, a gente já viu, já pôde ver assim no Antigo Testamento, algumas citações. Não dessa maneira, mas vimos. Então, o que ele fala, né, na primeira parte, ele fala, cingindo-vos com a verdade. E aí, irmãos, a gente deve cingir com a verdade. O que é cingir, né? É justamente como um cinto, né? Colocar o cinto ali. O cinto, irmãos, era a parte mais importante da armadura do soldado romano. Por quê? Porque ele cobria toda a parte do abdômen. Era um cinto grandão, não é como o que a gente usa, né? Que ele só segura as calças. O cinto da armadura romana, ela pegava toda essa parte do abdômen e era também um suporte para o restante da armadura. Era onde ele amarrava a couraça. Então a couraça ela era amarrada no cinto. E era também onde ele colocava a espada. Tudo era pendurado ou suportado pelo cinto. Então não é de se estranhar que Paulo disse que a verdade é o cinto da armadura. Ou seja, é daí que nós partimos. A gente parte da verdade do Evangelho. A gente conhece a verdade e partimos daí. Ela é a base, né? Para todo o resto. E de que maneira isso nos protege de Satanás? De que maneira a verdade nos protege? Irmãos, como a gente já viu, a maior arma do diabo é a mentira, é o engano. O que ele quer é confundir sua mente. Então, se a maior arma de Satanás é a mentira, uma vez que você conhece a verdade, então você está em condições de se defender das mentiras. Quando você não conhece a verdade, qualquer mentira lhe enreda, né? Mas quando você não conhece. Mas quando você conhece, você consegue combater a mentira. Você consegue entender o que é verdadeiro e o que não é. O que vem de Deus e o que não vem. É através da verdade que a gente se prepara para enfrentar as mentiras de Satanás. É aquilo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem liberta. Então devemos
vestir a verdade de Deus como um cinto. E aí, como é que eu me aproprio da verdade? A resposta é enchendo todo dia sua cabeça com o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus. Então, todo dia devemos encher a nossa cabeça com o Evangelho. Todo dia devemos meditar no Evangelho. Todo dia devemos relembrar da obra redentora de Cristo. Através do conhecimento do Evangelho e da alimentação do Evangelho, que a gente se enche da verdade. A gente cinge-se com a verdade. A gente deve encher todo dia a nossa cabeça de Cristo. Você deve meditar nas promessas do Evangelho, você deve crer nas coisas que aqui está, deve deleitar-se nessas verdades. Ao fazer isso, você está se cingindo com a verdade, e ela se torna o cinto que te protege. A segunda parte fala, investindo-vos da couraça da justiça. Irmãos, justiça aqui também não é um atributo ético, mas é a justiça de Deus. A justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Qual é a justiça que vem de Deus pela fé? É a justificação. O irmão Helder chegou até a comentar, né, esses dias sobre a justificação, os 3 processos, né? Justificação, santificação e glorificação. Então, é a justiça com a qual Deus justifica os pecadores, como eu e como você. Então, a justiça que está sendo tratada aqui é a justiça que Deus usa para nos justificar diante dele. Ela funciona como uma couraça. Irmãos, a couraça, ela cobria o peito do soldado romano. A couraça cobria o peito do soldado romano e ela era firmada no cinto. Né? A base dela era o cinto. E ela protegia os órgãos vitais, para que o soldado não levasse um golpe vital, né, e acabasse morrendo. Paulo aqui, ele compara a justiça de Deus ou a justificação a uma couraça que te protege. E essa comparação é uma comparação muito perfeita. Uma vez que você foi justificado em Cristo, você tem que se lembrar disso diariamente. E aí, quero que o irmão Helder leia aí Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 33. Romanos 8, 31. A 33. O que podemos dizer diante de Bem movimentado, né, aqui? O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Amém. Então, quem nos justificou foi Deus. Ele que nos justificou. E não há ninguém que possa nos acusar a ponto de nos enredar. Porque se Ele nos salvou, Ele é forte, né, e poderoso para nos manter firme até o fim. Irmãos, no momento de fraqueza e no momento de dúvida, o que é que a gente deve lembrar? A gente deve lembrar que quem nos justifica é Deus. Você não foi salvo na sua justiça, né? Você não foi justificado por você mesmo. Não foi suas obras de retidão que lhe justificou. Quem lhe justificou foi o próprio Deus. Então, se fossem você, talvez amanhã suas obras já lhe desviassem, né, e te mandassem para o inferno. Mas foi o próprio Deus que lhe justificou. E Ele é forte e poderoso para manter isso. Amém. Irmãos, a gente foi salvo na força dele, não na nossa. A gente foi salvo na glória de Deus, na força de Deus. Com isso, devemos dar graça todo dia pela obra redentora de Cristo. Amém. O verso 15
O verso 15 ele vai falar o seguinte: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Irmãos, o calçado do soldado romano ele era feito de couro e era um couro duro. E o motivo era justamente para proteger de objetos pontiagudos que o inimigo jogava no terreno. Se o soldado fosse correr descalço, ele ia ter que ficar preocupado, né? Ele não ia ficar firme, ele ia correr com aquele cuidado, com medo, para não ter o pé perfurado. Mas aí quando ele calça, né, a sandália de couro, ele anda ali, nenhum objeto pontiagudo passa e ele pode pisar firme e confiante. Então é uma alusão bem interessante que se é feita aqui. Para que ele pudesse correr no campo de batalha com segurança, ele tinha que calçar os pés. Ele tinha que ter os pés protegidos para isso. E aí, isso pode ser traduzido da seguinte maneira: a paz que o Evangelho produz, ela funciona como uma preparação para o combate, como os sapatos que o soldado coloca antes de entrar no campo de batalha. Então, se o soldado ele veste as sandálias, ele está pronto para o combate. Ele não vai estar preocupado com o que está no chão, ele vai estar preocupado com a batalha. Então, a paz ela também é assim, a paz que o Evangelho traz. Ela nos prepara para o combate. A gente não vai estar preocupado com o chão, onde a gente vai pisar, mas preocupado com o que está acontecendo. O Evangelho da paz. E essa paz aqui é a paz do Evangelho, né? Como já vimos, o Evangelho ele é a boa notícia. E aí, que boa notícia é essa, né? A boa notícia é justamente que Deus nos amou e deu seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, se Deus nos amou, aí a gente tem paz. Se Deus não nos amasse, a gente não teria paz. A boa notícia é que pela fé em Cristo Jesus, agora somos perdoados. E pela fé, eu e você temos paz com Deus. Irmãos, Deus não é mais nosso inimigo. Outrora Deus era o nosso inimigo, mas agora Ele não é. Foi o Evangelho da paz que nos calçou com essa paz, né? Temos paz com Deus. Para ir para a batalha contra Satanás, antes devemos ter paz com Deus. Imagina a gente ir para a batalha contra Satanás e Deus também está contra nós. Aí a derrota é certa, né? Então, para ir contra Satanás, primeiro, Deus tem que estar do nosso lado. Só assim teremos condições para enfrentar o diabo. Para isso, para ir para o campo de batalha, temos que calçar a paz de Deus, como sandálias. Devemos calçar as sandálias para nos proteger dos objetos pontiagudos lançados pelo inimigo. E ao fazer isso, a gente também devemos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O verso 16 diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, esse escudo da fé, na verdade o escudo que é feito o paralelo aqui, é o escudo do soldado romano, que era um escudo grande, no formato de uma porta, um escudo quadrado. E aí a gente pode ver isso em filmes antigos. Na verdade, em filmes de época, né? Onde os soldados romanos eles vão ali e, inclusive, fazem um muro, uma barreira com os próprios escudos, colocam escudo em cima, escudo embaixo, escudo atrás, para proteger. E esses escudos eles eram feitos ou com 2 camadas, né? Ou eram feitos de pele molhada de animal. E o motivo era justamente para proteger de dados inflamados. Talvez hoje a gente não ache dados inflamados muito perigoso, né? Mas na época era uma arma muito feroz. O dado inflamado ele caía no escudo e tocava fogo no escudo. Só que quando o escudo tinha essas 2 camadas,
quando o escudo ele tinha essas duas camadas de madeira, o dardo ele batia, aí a brecha entre as duas camadas, ela apagava o dardo, ela abafava e apagava o fogo. E quando era pele de animal molhado, batia também na pele do animal e se extinguia ali o fogo. Então, os dardos inflamados eram parados com esse escudo, né? Esse tipo de escudo era um escudo grande que servia para apagar esse tipo de seta. A seta batia ali e morria. O que é que funciona como um escudo que apaga setas inflamadas do maligno? O que é que funciona como esse escudo? Paulo disse que é a fé. A fé que funciona como um escudo. E aí a gente pode se perguntar, né, que é uma pergunta importante. Fé em quê? Porque a fé é o ato de crer. E crer a gente pode crer em qualquer coisa. Mas a fé que o irmão Paulo traz aqui é justamente a fé em Cristo. Somente a fé em Cristo é que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Somente ela. E por quê? Porque somente a fé em Cristo salva, né? Não tem outra fé que salve. Outras fés, na verdade, elas levam à condenação. Mas a fé em Cristo, ela leva à salvação. Somente ela. Somente tendo fé nele somos salvos. A fé no Senhor Jesus e no Evangelho, a fé, na verdade, ela funciona como um escudo. E como eu me revisto disso? A resposta é: todo dia. Todo dia eu tenho que exercitar a minha fé. Como, né? Mais uma vez, orando e lendo a palavra. A fé ela é como um músculo. Se você não exercita, ela vai ficando atrofiada. Eu acho muito interessante porque, de fato, é isso, né? A gente tem um alimento ali diário. Se a gente não se alimenta, a gente vai padecendo. Então, do mesmo jeito é a palavra de Deus. A gente deve se alimentar diariamente para que a gente possa se manter vivo espiritualmente. A fé também é assim. A gente deve exercitar ela diariamente. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente se reveste das peças da armadura, orando e meditando na palavra e gastando tempo com Deus. Quando você faz isso, a fé ela brota, a fé ela se torna mais forte. A fé ela é como um músculo, precisa ser exercitada. E o que desperta a fé é justamente a palavra de Deus e o exercício nela. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o capacete do soldado romano, ele era feito de couro junto com peças de metal. E aí, para quê? Para proteger a cabeça, que é uma parte importante, né? Se o soldado ele fosse ferido na cabeça, possivelmente ele morreria. Então, o que é que o irmão Paulo traz aqui? Ele diz que a gente também deve tomar o capacete da salvação. Então devemos ter o capacete da salvação na cabeça. Talvez a gente esteja aqui falando da certeza de salvação. A gente ter consciência de que fomos salvos. Entender todo o processo, né, da salvação e saber que a gente se inclui ali. Que Deus nos incluiu na salvação. A salvação ela foi dada por meio de Cristo Jesus. Mas você tem certeza dela? Irmãos, tem crentes que é inseguro, que são soldados vacilantes. Eles não sabem o que é, nem o que vão fazer. E não tem coragem para prosseguir. Alguém que não tem certeza da salvação, ele fica vacilante. Ele não sabe se ele é crente, se não é, fica tendo essas recaídas. Mas um crente que ele é seguro da salvação, ele é um soldado que está pronto para a batalha. Ele sabe quem ele é e o que ele quer, o que é que ele está fazendo ali. Ele sabe que ele foi salvo, ele sabe quem é o inimigo, ele sabe quem são seus irmãos, sabe no que é que ele crê. Ele é ousado, ele não teme nada, porque ele tem certeza da sua salvação. Falta certeza em muita gente.
E é possível, de fato, que alguém seja verdadeiramente crente e não tenha certeza. Fique vacilante. E algumas são as possibilidades que podem levar a isso. A primeira é a consciência ferida por um pecado. Você chegou a pecar e fica achando que aquilo te desviou de Deus a ponto de você não ter mais a salvação. E outra coisa que pode ser é justamente uma doutrina errada. Uma doutrina que diz que você perde a salvação. Tem gente, irmãos, que é crente, mas que crê que Deus lhe salvou em Cristo, que Cristo veio do céu, sangrou por ele, Jesus Cristo pagou na cruz a sua culpa, o Espírito Santo o regenerou, ele cresceu de novo, né, nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, ele foi selado pelo Espírito Santo, recebeu a garantia do Espírito, mas mesmo assim perde a salvação. Crê em tudo isso e crê que perde a salvação. Então, se você não tem certeza da sua salvação, você crê que hoje você está salvo e que amanhã não está. Por um vacilo você pode ir para o inferno. E aí, irmãos, você nunca vai ter certeza da salvação de forma contínua se crer que ela se perde. A base para ter certeza da salvação é saber que Deus ele é imutável, que os propósitos dele em nossa vida se cumprem, que ele não vacila, ele não manda Cristo derramar seu sangue em vão. Ele não faz isso. Ele não fez. Então, crendo em Deus, crendo na obra de Deus, que a justificação dele é perfeita, assim, crendo nisso, teremos certeza da nossa salvação. Irmãos, Jesus ele não vai voltar atrás. Ele não vai vir para morrer por você e depois desistir de você. Não, eu morri por você, mas tudo bem. Você não faz parte mais da salvação. Ele não vai fazer isso. Se você cair, Cristo te levanta, irmãos. Estamos na força dele. E não estamos na nossa força, porque se estivermos, aí a gente fica deitado ali no chão. Mas Deus, ele nos levanta, Cristo, ele nos levanta. Ele não deixa um crente caído permanecer no chão. Irmão, se você foi salvo, você vai mudar de vida e vai prosseguir em frente até o fim. Outra coisa que pode abalar o crente, né, na salvação é o próprio Satanás. O próprio Satanás, ele pega o crente no momento de recaída e ataca o crente. Começa a jogar setas, né, inflamadas, começa a usar ciladas para derrubar o crente. E aí, quando ele faz isso, né, vem opressão, vem trevas na cabeça do crente, vem incredulidade, cresce uma descrença no coração do crente, ele começa a duvidar da própria palavra de Deus. Então isso pode acontecer. Crentes que não têm certeza da salvação, eles se tornam instáveis, se tornam como um soldado vacilante no meio do campo de batalha. E o soldado vacilante no meio do campo de batalha, ele não traz dificuldade só para ele, mas para todo o pelotão. Porque aqueles que estão na batalha, eles precisam uns dos outros. Então devemos ter certeza da nossa salvação. A nossa salvação ela deve funcionar como um capacete para proteger a nossa mente. Saber que mesmo quando a gente cai, mas quem nos levanta é Deus. Quem nos salva é Ele. É ali que a batalha é travada, irmãos. É na mente. É ali onde o diabo vai atacar. E como é que a gente tem certeza da salvação? É justamente se sondando o seu espírito, o seu coração, as suas intenções. Lembrando o que Ele fez por mim e por você. Lembrando da sua graça, né, seu favor imerecido. Lembrando da sua misericórdia. E lembrando das suas promessas. Deus ele não volta atrás com as promessas dele. Então, a gente se mantém, coloca o capacete da salvação, lembrando do que Cristo fez todo dia. Parte final, né, do verso 17. Também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o soldado romano tinha dois tipos de espada. Ele tinha uma espada grande, né, e tinha uma espada pequena, que era para o combate corpo a corpo. E o que o irmão Paulo traz aqui é justamente essa espada pequena, que é para esse combate mais próximo. Combate para a defesa. Paulo diz que quem usa essa espada é o Espírito, né? Ele fala aqui,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez o melhor exemplo da espada, né, é a tentação ali do Senhor Jesus no deserto. Quando Satanás chega até ele, ele fala: se é o Filho de Deus, dizes que essas pedras se transformem em pão. E a resposta do Senhor Jesus é: está escrito. Nesse momento, o Senhor Jesus ele usa a espada de Deus, né? A espada, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ele fala que nem só do pão viverá o homem. Então, a palavra de Deus é a espada que a gente deve usar. E assim também foi com a segunda e com a terceira tentação. Todas as respostas foi, inicialmente, né? Está escrito. Irmãos, quando a dúvida vir, quando vir questionamentos, quando vir mentiras, quando vir acusações contra vocês e contra eu, né? A nossa resposta deve ser: está escrito. A gente não vai tirar uma resposta da nossa cabeça assim e dizer: ah, não, foi isso. A gente vai tirar da Bíblia, da palavra de Deus, da nossa regra de fé e prática. Jesus, quando ele foi tentado, ele tinha 30 anos. Mas ele já começou a memorizar a Bíblia com 12 anos de idade. Um menino judeu com 12 anos de idade já começava a memorizar boa parte da Torá. Jesus, ele conhecia todas as citações de Deuteronômio. Você e eu devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos saber o que é que está escrito e onde está escrito, para nos agarrarmos a ela no momento de tentação e no momento de recaída. A gente deve se lembrar que não é por uma concepção nossa que somos salvos, não é por uma ação nossa, mas é justamente por aquilo que Deus diz em sua palavra e por aquilo que Ele fez por nós. É sempre nele. É a palavra dele que é a nossa espada, né, para o combate. O verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí, vamos fazer aqui um paralelo entre o início do verso 13 e o início do verso 18, que fala, verso 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E o verso 18, ele fala, com toda oração e súplica. Nesses dois versos, irmãos, a gente vê como é que a gente toma a armadura de Deus, né? A gente toma com toda oração e súplica. Como é que a gente toma o cinto da verdade, a couraça da justiça, a paz que vem com o evangelho, né? A paz do evangelho que vem com as sandálias, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada. Como é que tomo isso diariamente? Resposta: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que tomamos a armadura de Deus. Irmãos, devemos ter momentos de orações, devemos ter horários de orações, devemos participar das reuniões de orações. E ainda assim, devemos orar todo o tempo, sozinho, em casa, com irmãos, com a família, no trabalho, na igreja. Devemos ter uma vida constante de comunhão com Deus. Devemos conversar com Deus. Devemos ter um espírito de oração, em tudo consultar a Deus. Irmãos, não há um melhor horário, nem há um melhor lugar para orar. Mas, o que a Bíblia nos ensina? Ela nos manda orar sem cessar. Essa é a ordem. Não importa o lugar, não importa o horário. Devemos orar sem cessar. Em todo o tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aqui são os nossos colegas de batalha, né? Devemos orar uns pelos outros, irmãos, porque carecemos de oração. E aí o irmão Paulo, né, fala, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, verso 19, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, orem por todos os santos. Aí o irmão fala, né? Orem por todos os santos e também por mim. Irmãos, será que o irmão Paulo ele poderia orar para pedir, né, que os irmãos orassem para que ele fosse liberto? Podia. Ele podia pedir por isso. Mas ao invés disso, o que é que o irmão fala? Ele fala: ore também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então o irmão Paulo, ele poderia pedir para os irmãos orar para que ele fosse solto, mas ele não faz isso. Não era errado ele pedir. Mas o fato é que ele estava preocupado com outra coisa. Ele queria que enquanto ele estivesse preso, ele pudesse pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com autoridade, com intrepidez, para que o mistério do Evangelho fosse manifesto e conhecido, mesmo ali na prisão onde ele estava. Então esse era o desejo do irmão Paulo. Irmãos, isso aqui num contexto de batalha espiritual. O irmão Paulo ele nos dá uma lição aqui. A preocupação dele é com o Evangelho. Enquanto que a gente não, né? A gente percebe muito nos crentes essa tentativa de orar no contexto de guerra, no contexto de batalha espiritual. Vemos os crentes orando por Deus para livrar eles de problemas, para livrar eles de doença. Só que o irmão Paulo ele nos dá uma lição diferente. Ele fala que devemos orar para que Deus nos mantenha crentes, independentemente de onde estivermos, independentemente dos problemas que estejamos a passar. Então, o nosso maior problema, Deus resolveu, né? Então devemos orar para que Deus nos mantenha firme. Orar uns pelos outros, para que no final a gente chegue lá fiel, com toda a armadura, né? Exaltando a salvação de Deus. E aí o irmão Paulo ele termina, né? Primeiro falando sobre Tíquico, que era portador da carta, no verso 21 e 22, e no final ele ora pelos irmãos, no verso 23 e 24. Verso 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Verso 22. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Verso 23. Paz seja com os irmãos, e amor com fé na parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. E por fim, verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algumas aplicações para nós. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor e devemos acordar para essa realidade. Essa batalha, irmãos, ela se concentra na conquista da mente. Ela não trata propriamente de questões materiais, como propriedade, doença e bens materiais. Mas a batalha dela é pela mente. A maior arma de Satanás nessa batalha é a mentira. É a corrupção da verdade. A maior arma de Satanás é levar você a se afastar de Deus, crendo no erro. Mas lembremos, em Cristo Jesus, já estamos em uma posição de vitória. Irmãos, ele já esmagou a cabeça da serpente. Enquanto aguardamos o grande dia do Senhor, diariamente devemos tomar a armadura de Deus, nos revestir dela, nos fortalecer na força de seu poder. Devemos nos preocupar com as coisas espirituais, de fato dar valor a elas. Do contrário, estaremos vulneráveis contra as ciladas do maligno, contra as setas inflamadas do maligno. Não devemos ir mancando em direção ao grande dia do Senhor. Não devemos ir vacilando, mancando.
mas devemos ir exibindo a vitória de Cristo. Devemos ir revestidos de toda a armadura de Deus, como soldados vencedores. Amém. Irmãos, oremos para finalizar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa pregação. Te agradeço por os irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão em casa, ouvindo a sua palavra, aqueles que não puderam vir ou que não puderam acompanhar a lição, mas que o Senhor possa iluminar a mente deles, capacitá-los, revesti-los de toda autoridade, de toda motivação para que eles possam se revestir da armadura do Senhor e meditar na sua palavra diariamente e insistir nas orações. Que o Senhor possa, de fato, nos abençoar e nos usar cada dia mais para que a gente possa proferir essa palavra a mais pessoas e acrescentar mais pessoas na igreja. Que, de fato, a igreja local seja exemplo em doutrina, em fé, em prática, e que mais pessoas possam se espelhar, não em ações humanas, meramente humanas, mas em ações inspiradas pela palavra de Deus, inspiradas pela vida espiritual que o Senhor tem nos dado. Que hoje, amanhã e sempre possamos viver de acordo com a sua vontade, decidir de acordo com a sua vontade e agir na vontade de acordo com a sua vontade. Que a nossa direção seja a direção que o Senhor tem nos dado, a direção que a palavra tem nos ensinado. Que a nossa... que morra o eu, mas que o Senhor viva. Que a cada dia mais possamos crescer. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por ter nos salvado, por ter nos justificado, por ter nos mantido nessa batalha firmes e fortes, e que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais. Não só nós, mas todos que guardam as suas verdades, todos que amam a Ti. Que o Senhor venha se fazer presente em nossas ações dia a dia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço também pelos demais irmãos que não estão aqui, os irmãos que estão aí afora, pregando a sua palavra, que não fazem parte dessa igreja, mas fazem parte da sua igreja universal. Que eles também sejam guardados pela sua benignidade e que a sua vontade seja feita hoje e sempre. Te entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.